Pessoal, eu falei que o CLP ele surgiu da necessidade de uma empresa automobilística, da General Motors. O que eles perceberam? Perceberam que, a partir do momento que eles mudaram a linha de produção, que eles mudavam o tipo de carro, mudavam a cor do carro, era necessário que eles mudassem a lógica de relé. Então, eles teriam que mexer em todo o quadro, mudar a lógica de relé para justamente conseguir fazer com que aquela linha ela funcionasse perfeitamente. Só que a partir do momento que o tempo que eles gastavam para mudar essa linha era uma perca de tempo, porque gastavam tempo excessivo. Então, acaba que essa necessidade desse tempo excessivo, essa perca de tempo para mudar essa questão da lógica dos relés, então o pessoal percebeu a necessidade de construir uma forma que fosse mais rápido para que essas mudanças acontecessem. Então surgiu a ideia de construir um equipamento que realmente fizesse essas mudanças de lógicas de forma rápida. Então daí surgiu o CLP, para essa necessidade, para atender essa necessidade. Até aí está tranquilo, pessoal? Vocês conseguem entender? Então a necessidade, o porquê que surgiu o CLP foi para atender essa necessidade, para que você tenha uma maior velocidade na mudança das lógicas, tá bom? Na nossa aula, a gente vai trabalhar com o logo, tá bom? Que na verdade é um microcontrolador, que é muito semelhante a um CLP, a lógica que a gente vai usar é a mesma lógica do CLP, alguns autores até chamam o logo como um CLP, então alguns autores abordam isso e acabam falando que o logo é um CLP, mas na realidade é um microcontrolador porque eles têm algumas funções são limitadas. Então a gente vai trabalhar com o logo porque é uma parte de introdução, tá bom? Primeira coisa, a gente vai falar sobre as linguagens, tá bom? As principais linguagens que vocês vão encontrar aí para programação de CLP. Nós temos duas divisões, né? A gente tem as linguagens gráficas, tá bom? De acordo com a IEC 61.13.13, tá bom? Então a gente tem as linguagens gráficas, que é a Ladder, tá bom? Diagramas em blocos, a Graph7, tá bom? E as linguagens de programações textuais, que são as listas de instruções e os textos estruturados, tá bom? Para nós, a mais usual é a linguagem Ladder. Então a gente vai trabalhar com a linguagem Ladder. Eu coloquei aqui para vocês, para que vocês percebam que existem vários caminhos para se programar, tá bom? Então você pode programar em Ladder ou você pode programar em diagramas de bloco, tá bom? O mais usual é o Ladder. Por que o Ladder é o mais usual? Como eu havia falado para vocês, que a linguagem Ladder ela surgiu a partir de comandos, então a partir de comandos elétricos o pessoal percebeu a semelhança, tentar construir uma linguagem de programação que fosse semelhante à linguagem de circuitos elétricos, de comandos elétricos. Então essa proximidade facilitou a programação, bom? Então, falei para vocês, mostrei para vocês então que a gente tem aqui basicamente cinco formas de programar. Então, essas que são as básicas, né? 5 formas básicas de programar. E a gente vai trabalhar com a Ladder, que é a mais usual. Até aí tá tranquilo, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá, então vou prosseguindo. Porque em alguns momentos eu vou perguntando, porque pode ser que vocês não estejam conseguindo me ouvir. Eu quero que vocês percebam aqui nesse quadro, como eu havia falado para vocês, que há uma semelhança muito grande dos circuitos elétricos, de comandos elétricos com a linguagem Ladder. Eu vou colocar aqui os principais símbolos, ou seja, os símbolos mais usuais, tá bom? Eu mostrei para vocês lá, por exemplo, numa partida direta, a questão de simbologia de contatos abertos. Então, para que vocês percebam, aqui do lado direito eu tenho uma simbologia referente a contatos normalmente abertos, e aqui na linguagem Ladder eu tenho um contato que é o contato similar. Então, toda vez que eu trabalho com contatos abertos, eu vou usar esse contato aqui na linguagem Ladder. Então, se eu tenho que fazer uma programação e eu vou usar um contato aberto, linguagem Ladder, então eu já penso logo nesse contato. Se eu tenho que usar um contato normal fechado, aqui eu tenho um contato normal fechado. Eu havia mostrado para vocês a simbologia de uma bobina. Então, para comandos elétricos, esse aqui é o circuito, é a imagem da bobina, ou é o símbolo correspondente à bobina. E aqui na linguagem Ladder eu tenho o símbolo para a bobina. Vocês conseguem perceber uma certa semelhança ou não? Então,
o que a gente tem que frisar bem é que contatos normalmente abertos, para a linguagem Ladder, esse é o contato normal aberto. Para a linguagem Ladder, o contato normal fechado é este. E o símbolo de bobina para a linguagem Ladder é essa aqui. Então, toda vez que eu vou fazer a programação, se eu vou usar contato normal aberto, eu uso esse símbolo. Se eu vou usar um contato normal fechado, esse é o símbolo. Ok? Então, vamos avançar. Até aí, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento a respeito dessa simbologia? Essa simbologia aqui são as simbologias que a gente vai estar usando aí constantemente. Ninguém se pronunciou, então eu vou estar avançando. Ok? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa tela aqui. Nessa tela aqui eu tenho um circuito de força, onde eu tenho representação de fusíveis, eu tenho alimentação, e aqui eu tenho o circuito de comando. Eu quero que vocês percebam agora o que a gente fez. A gente pegou o circuito de comando, todo o circuito de comando, e transformou em linguagem Ladder. Agora, vamos observar ponto a ponto o que cada símbolo indica na linguagem Ladder. Primeiro, vou pegar esse símbolo aqui é o contato 9596, que é o contato relé de sobrecarga. Então, esse aqui, para circuitos elétricos, contato 9596 é o contato fechado do relé de sobrecarga. E aqui no diagrama, aqui na linguagem Ladder, aqui é onde ele aparece para mim. Onde ele aparece? Ele aparece antes da bobina. Por quê? Porque quando o contato 9596 abrir, ele faz o quê? Ele vai desenergizar justamente a bobina. Então tá bom. A gente visualizou o contato 9596. Aqui eu tenho um contato normal fechado, da botoeira. E onde ela vai aparecer para mim? Ele vai aparecer aqui, ó. Só que bem aqui agora surge uma dúvida, que geralmente é muito comum surgir. Engraçado que eu estou usando um contato normal fechado aqui e na programação aqui eu usei um contato normal aberto. Então a gente usa uma lógica inversa. Então toda vez que eu for usar um contato normal fechado aqui, na realidade na linguagem Ladder ele tem que aparecer como aberto. Porque quando eu inicio o sistema, se ele é fechado, o que acontece? Ele abre. Então toda vez que eu ligar o CLP, quando eu der um pulso, se esse aqui for fechado, ele vai abrir. Então eu uso aqui um contato normal aberto para indicar aqui também, aqui eu estou usando um contato normal fechado e aqui eu usei um contato normal aberto. Então essa é a lógica inversa. Para a linguagem Ladder, toda vez que eu uso um contato, que eu preciso usar um contato normal fechado, eu vou usar na linguagem Ladder um contato normal aberto. Tá bom? Então é uma lógica inversa. Depois, eu tenho um contato normal aberto. Ele aparece aqui para mim um contato normal aberto. Vocês observam que aqui a gente tem um selo, ó, aparece aqui Q1. Esse contato Q1 é o contato da bobina. E aonde ele está aqui, ó? Tá bem aqui. Ok? E agora vou explicar a particularidade desse circuito. Até aí vocês estão conseguindo entender, pessoal? Até aí vocês estão conseguindo entender essa lógica? Ô, professor, eu não entendi porque que lá na bobina ele é normal aberto. Ah, por Tinha que que ser normal fechado? Ah, tá. Por que aqui no contato aqui ele é normal fechado e quando eu venho para Ladder aqui eu coloco um contato normal aberto? É isso que é isso Não, que eu tá... falo ali na entrada ali da contatora, ele é normal aberto, certo? Certo. Você fala que você tá falando, não, você tá falando da Não, linguagem Ladder ou do circuito do circuito. aqui? Você tá falando Isso. desse? Uhum. Tá. Aqui na bobina, no selo, ele é normal aberto, certo? Isso. E aqui na linguagem Ladder ele não tinha que ser fechado? Por O que ser. acontece? O que acontece, ó? Aqui na linguagem Ladder aqui, ó, porque quando a bobina for ativada, o que vai acontecer? Esse contato vai fechar, porque ele é o contato de selo. Esse contato aqui que eu usei, o contato normal aberto, que esse contato aqui, ó, ele representa esse contato aqui, tá vendo? Aham. Ele representa esse contato. Se eu colocar aqui um contato normal fechado bem aqui, então vou usar um contato normal fechado. Vamos pensar, eu usei um contato normal fechado. Quando eu ligar o CLP, eu liguei o CLP, ele vai dar um pulso. E se ele dá um pulso, o que acontece com esse contato que está fechado? Ele abre. E aí o circuito não funciona. Então, sempre quando eu vou usar uma botoeira normal fechada, eu preciso usar uma botoeira normal fechada para fazer uma linguagem Ladder, ele vai aparecer para mim aqui, eu vou ter que colocar um contato normal aberto. É uma lógica inversa.
Então, se eu tenho que usar aqui um contato normal fechado só para a botoeira aqui, isso não é válido para selo, tá bom? Então, fiquem atentos. Se eu tenho que usar um contato fechado aqui para iniciar um circuito, ele tem que ser normal aberto. É a lógica inversa. Porque quando eu iniciar o sistema, se ele for fechado aqui, ele vai abrir. Agora aqui do selo segue normal. Mas esse primeiro que o senhor está falando não é o botão de emergência? No caso, não tinha que ser o contrário, não? Não, aqui, ó, esse aqui é o botão de emergência. Ele não é o normal fechado aqui? Não representa o normal fechado? Aqui ele está normal fechado, não é? Esse aqui representa o botoeiro de emergência. Só que para a linguagem Ladder, quando eu vou colocar isso para a programação, eu faço uma lógica inversa. Se ele está fechado aqui, ele vem para mim aqui normal aberto. Consegue entender? Ele é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil de entender. O mesmo acontece com o relay também? Ele tem que ser aberto? Tem que ser aberto, por quê? Porque o que acontece? Ó, ele está fechado aqui, né? Isso. Quando esse contato aqui, ele abrir aqui, o que vai acontecer? Vai dar um pulso aqui e vai cortar a alimentação. É lógica inversa. Porque quando eu ligar o circuito aqui, ó, esse contato aqui, se ele for fechado, quando eu iniciar o sistema, ele vai abrir. Então, para a botoeira e para o relé de sobrecarga aqui, eu vou ter que colocar o que? Usar a lógica inversa. Só para o selo que não, porque quando o selo energizar aqui, isso aqui fecha. Mas para a botoeira e para o relé de sobrecarga, eu vou ter que usar contatos normal aberto. Vou ter que usar uma lógica inversa. Então, tudo que for fechado aqui, eu faço o quê? Eu coloco aberto aqui. Agora, selo não. Selo segue a ordem normal. Se é aberto, se é fechado. Selo sempre vai ser normal aberto, né? Porque ele vai ter que ativar aqui, a bobina vai ter que ser energizada para ele fechar aqui. Vamos entender esse diagrama aqui, só para a gente entender. Aqui eu tenho uma botoeira normal fechada, representa uma botoeira normal fechada. O físico, esse aqui, ó, o físico dele é normal fechado, o físico. Só que na linguagem Ladder, ele é normal aberto. Quer ver? Deixa eu avançar um slide, só para que vocês entendam melhor. Deixa eu avançar um slide, só para vocês entenderem. Aqui, ó, eu acho que agora vai ficar mais fácil de eu te explicar. Essa aqui representa a botoeira normal fechada. Aqui ela aqui, ó. Essa aqui é a representação física da botoeira. Essa aqui é a virtual. Isso aqui é o que está dentro do meu programa. Isso aqui é o programa que está dentro do CLP. Então, essa aqui é a programação que está dentro do CLP. A programação que está dentro do CLP é essa. E essa aqui, ó, esse S1 aqui, é justamente essa botoeira aqui, S0. Só que para programação, dentro da programação, ela fica normal, ela fica aberta. Só que do lado de fora, desculpa, aqui, ó, perdão, essa aqui, ó, ela é S0 aqui, ó. Essa botoeira S0 aqui, a física é normal fechada. Só que para programação, quando eu faço a programação, eu coloco na programação ela normal aberta. Porque quando eu der um pulso no CLP, eu ligar o CLP, se ela tá normal, se ela for normal fechada, ela vai fazer o que? Ela vai abrir. Quando você der um pulso, ela vai fazer o quê? Em vez de ela funcionar como uma botoeira normal fechada, ela vai funcionar como uma botoeira normal aberta. Vou explicar de novo, eu acho que está meio confuso ainda. Eu quero que vocês prestem atenção. Vamos fazer por partes, tá bom? Essa S0 aqui, essa S0, representa essa botoeira S0 aqui. O que acontece? A física, ela é normal fechada. Só que quando eu faço a programação, na programação, ela vai ser o quê? Normal aberta. O relé de sobrecarga, ele é normal fechado. Ó, vocês conseguem visualizar aqui? O físico é normal fechado. Só que na programação eu tenho que colocar o quê? Normal aberto. Então é uma lógica inversa. O físico é normal fechado, físico, botoeira física. O que vai para a programação é normal aberto. Por que eu faço isso? Porque quando eu ligo o CLP, eu inicio o CLP, ele faz o quê? Ele dá um pulso. Então, se aqui fosse normal fechado, quando ele desse um pulso, ele ia fazer o quê? Ele ia abrir. Ok? E quando ele der um pulso, aqui está normal aberto, ela faz o quê? Ela fecha. Então, ela realmente ela vai seguir o estado de origem. Então, toda vez que eu vou fazer a programação, se o físico é normal fechado, o que vai para a programação é normal aberto. O que eu tenho que entender é isso. A botoeira na física é normal fechado, então na programação ela vai normal aberta. O relé, ele é normal fechado, então ele vai ser normal aberto. Então isso só é válido para os relés que são normal fechado ou botoeiras normal fechada. Até aí vocês estão conseguindo entender? O selo vai ser igual, vai ser sempre aberto. O que for aberto do lado de fora,
Ok, o físico, por exemplo, essa aqui é a botoeira S1, ela é normal aberta, então na programação ela continua aberta. Agora, S2, o físico é o quê? Não é uma botoeira para desligar? Ela não tem que ser uma botoeira normal fechada? Sim ou não? Isso. Ela tem que ser uma botoeira normal fechada. Então, na programação, ela tem que ser o quê? Uma normal aberta. Então, na programação, sempre, se o físico é normal fechado, na programação, eu faço o quê? Eu coloco normal aberto. Ela segue essa regra inversa. Se o físico é normal fechado, a programação é normal aberta. Vamos entender aqui agora. Aquela partida que a gente havia feito, uma partida direta, a gente transformou ela toda em ladder. Aonde eu tenho o S0, que é a minha botoeira de emergência, aqui ela aqui, S0. Eu tenho o S1, que é uma botoeira normal aberta. Ela é normal aberta, então ela continua sendo normal aberta. O relé de sobrecarga aqui, o contato 95, 96, ele é o contato fechado. Então, para a programação, a gente tem que fazer o quê? Seguir a regra inversa. Se ele é fechado aqui no físico, lá na programação eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar que tipo de contato? Aberto ou fechado? Eu coloco um contato normal aberto. Eu quero que vocês observem também algumas tags. Quando eu falo tag, eu falo do nome que vai aqui em cima. Então, toda vez que vocês verem, por exemplo, input, que iniciar com I, são as entradas. E os kits, que aparecer aqui com Q aqui, são as saídas. Então, eu vou usar I para entrada e vou usar Q para saída, tá bom? Então, quando a gente for construir a programação, eu sempre uso o I para entrada e os Q para saída. Aqui no CLP, a gente tem o quê? A gente tem aqui a alimentação, aparece como L1, vocês conseguem visualizar? Então, eu tenho que alimentar aqui a entrada do CLP com uma fase. Vocês conseguem enxergar até aí? Estou todo mundo conseguindo enxergar? Então, eu alimentei aqui a fase do CLP. Aqui eu tenho um neutro, então eu alimentei um neutro. Ok? O que acontece? A partir do momento que eu alimentei aqui o CLP aqui, ó, essa parte aqui está toda alimentada. O que acontece? Agora, eu vou alimentar as entradas da botoeira, alimentei a entrada da botoeira, e o fim e a saída da botoeira, eu coloquei aqui ó, na entrada I2. Olha aqui para mim, ó. Tá vendo que aqui na programação ela tá como I2? Então, quando eu faço as ligações aqui no CLP, quando eu for fazer a programação, eu tenho que seguir justamente essa ordem, porque senão o CLP não vai conhecer e não vai conseguir identificar onde estão as botoeiras. Ó, a saída da botoeira tá na I2. Então tá aqui, ó, na minha tag aqui, ó, tá vendo que aparece I2? Vocês conseguem visualizar I2? 23. Todo mundo consegue visualizar? Sim. Consegue visualizar? Tá. Agora, por exemplo, a botoeira aqui, ó, S, pega a botoeira normal fechada. Ela tá aqui em qual? Ela tá em qual posição? Ela tá na entrada I4. Então, quando eu faço a programação, eu tenho que colocar aqui, identificar ela como I4. Se eu identificasse ela aqui, por exemplo, como I5, tá vendo que aparece aqui? I5. Se eu identificasse ela aqui como I5 e colocasse ela aqui na I4, quando eu fizesse a programação, o CLP não ia reconhecer essa programação. Por quê? Porque eu fiz uma identificação, eu identifiquei aqui, fiz a programação, fiz a identificação, coloquei a tag, só que a tag ela não está correspondente à ligação física. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Ficar atento a isso, tá bom? Esse assunto, como eu havia falado para vocês, que é um pouco bem mais complexo, aqui em cima do CLP eu tenho as entradas. Então, tudo que é entrada está aqui em cima. E as saídas estão aqui embaixo. Observem que aparece aqui para mim Q1, Q2, Q3, Q4. Ou seja, são as saídas. Então, aqui em cima eu vou ligar. Fiz as ligações das botoeiras físicas. Então, são as botoeiras físicas. E aqui eu fiz a programação. Essa programação, a gente tem um software específico para isso. Qual que a gente vai usar? A gente vai usar o Logo Comfort. Então, para esse tipo de programação, para construir essa programação, a gente vai usar o Logo Comfort. A gente constrói essa programação nessa plataforma, o Logo Comfort. E do Logo Comfort, a gente importa ela para o CLP, tá bom? E depois a gente vai ver isso com mais calma. Mas, a princípio, vamos pensar o seguinte. Em cima, a gente tem as entradas. Então, o I é para a entrada. E o Q é para a saída. Então, tá, vamos entender agora. Vamos identificar novamente, para que todo mundo fique claro, vamos primeiro entender só essa linha aqui, só essa primeira linha aqui, vamos entender só essa primeira linha.
eu quero que, se vocês tiverem dúvidas, nesse primeiro momento que vocês me questionem, tá bom? Vamos identificar primeiro os componentes, tá bom? Primeiro componente que eu vou identificar aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês da programação, é a botoeira, esse S0 aqui. S0 refere-se qual a botoeira? Refere-se a essa botoeira de emergência. Observe para mim que a tag dela é I4. Então, a tag dela é I4. E aqui, ó. E essa botoeira está justamente na I4. Então, tá ok. Se ela está normal fechada, eu sigo a lógica inversa. Se ela é fechada, na programação, ela se transforma no normal aberta. Ok? Até aí? Agora, vamos identificar a botoeira normal aberta, que vai iniciar o circuito. Ela está localizada aqui na entrada I2. Então, observa para mim aqui na linguagem ladder, que a botoeira S1, ela está localizada justamente na tag I2. Ok, até aí. Agora, vamos identificar aqui o relé de sobrecarga. O relé de sobrecarga ele é um contato normal fechado. Se ele é um contato normal fechado, ele vai seguir a lógica inversa. Se ele é fechado aqui, na programação ladder, eu vou ter que colocar um contato normal aberto. E está localizado aqui, né, I16. Ou I6, desculpa, I6. Confere aqui para mim, vocês vão ver que está justamente localizado aqui na I6. Então, até aqui está tranquilo. O que a gente fez? A gente fez um selo, então a gente construiu um selo, porque a partir do momento que eu apertei aqui S1, a corrente vai passar, vai energizar a bobina vai energizar e esse contato de selo aqui vai fechar. E aí o circuito vai funcionar. Para esse circuito aqui, o que o pessoal fez? Que forma que eles pensou? Eles criaram aqui, eles colocaram... Vocês lembram que eu falei para vocês que eu uso aqui uma simbologia de H para a lâmpada? Então ele colocou duas lâmpadas. A lâmpada H1 e a lâmpada H2. Observem que as lâmpadas estão conectadas nas saídas. Olha aqui, ó. Q1 é o da bobina. Então, Q1 é da bobina. Então, quando a bobina da contactora, ela for acionada, o que acontece? Ela é acionada, o selo aqui fecha, esse contato aqui fecha, e Q2 aqui vai ser energizado. Se Q2 é energizado, Q2 foi energizado aqui, o que vai acontecer com essa lâmpada H1? Ela vai acender. Ok? Se, caso acontecer algum problema, Q1 deixar de funcionar, se Q1 deixar de funcionar, tiver uma sobrecarga, se tiver uma sobrecarga, esse relé aqui que vai atuar. Se ele atuar, ele vai cortar a alimentação de Q1. Se ele cortar a alimentação de Q1 aqui, esse contato aqui normal fechado, ele abre. E se ele abre aqui, ele está fechado, né? Desculpa, ele vai permitir a passagem de corrente que vai energizar Q1. Se Q1 é energizado, vai acender essa lâmpada aqui H2. Então, toda vez que essa lâmpada H2 aqui acender, o CLP está me falando que estou com algum problema de sobrecarga. Então, Q1 deixou de funcionar. Até aí, está tranquilo? Vocês conseguiram entender essa lógica? Pessoal, vocês estão conseguindo entender a lógica? Não, estou só aguardando o pessoal me responder. Se está tranquilo, se pode continuar. Vocês querem que volte, explica de novo. Wesley, eu não entendi a ordem. Tipo assim, parece que, por exemplo, o selo, aquela botoeira, a S0 fica antes. Eu não entendi a ordem. Ah, tá. Eu vou explicar para você por que a botoeira S0 aqui, ó, ela aparece aqui em segundo plano aqui, né? Você consegue enxergar ela aqui no início, porém ela está aqui na segunda, não é isso que você está querendo falar? É isso? O que acontece? A botoeira de desligar, ela sempre tem que ter prioridade, porque ela é um dispositivo de segurança. Se eu colocasse ela aqui no final, aqui o que vai mandar para mim é a programação. O interessante, se eu tivesse colocado ela aqui na sequência aqui, talvez ficaria, didaticamente falando, seria mais interessante se eu colocasse ela aqui no início, né? Porque você ia ver ela no início aqui e ia ver ela no início aqui. Só por que eu não coloquei? Porque em algumas programações pode acontecer do cara fazer o quê? De você fazer a ligação, coloca ela lá no final, o que vai mandar aqui para mim é o quê? É a sequência lógica da programação. Independente de qual casa que eu coloquei ela aqui, se tivesse colocado ela na última casa aqui, ó, na última entrada, e ela tivesse aparecido aqui para mim como primeiro, o que vale é o que está na programação. Botoeira de emergência, ela tem prioridade. Então, ela sempre na programação, ela vai aparecer primeiro. Na programação,
o símbolo que aparece primeiro tem prioridade, a primeira linha de programação, ela tem prioridade na segunda, então sempre o que aparece primeiro tem prioridade nas demais. Então, se eu coloquei aqui no início da programação, é porque ela tem prioridade sobre todos os outros contatos, tá bom? Independente que ela tenha aparecido aqui o físico na segunda entrada, mas se na programação ela apareceu aqui em primeiro, é porque ela tem maior relevância, ela tem maior importância, tá bom? Certinho. Pessoal, eu vou explicar de novo, porque eu sei que esse assunto ele é muito complexo, principalmente para a gente que trabalha na área da mecânica, então a gente tem um pouco mais de dificuldade para entender essa questão. Eu penso assim, né? Então eu vou explicar de novo, tá bom? E agora, se vocês quiserem que eu avance, fica a critério de vocês. Vocês querem que eu explique de novo, pessoal? Pessoal, podem participar da aula, pode questionar, pode falar, tá bom? Porque senão eu fico imaginando que vocês estão entendendo e acaba que vocês não estão entendendo. Se estiver entendendo, tá ok. Se não tiver, eu volto e explico de novo. Porque eu sei que isso aqui é complicado. Tá bom? Vocês estão conseguindo entender? Vocês querem que eu explique de novo ou eu posso avançar? Posso avançar, pessoal? Eu vou explicar de novo, porque eu imagino que o pessoal ainda está com dificuldade. Tá? Eu vou tentar deixar mais claro, tá bom? Tá, vamos pensar assim. Aqui, ó, a gente tem o CLP, o físico. Então, aqui a gente tem a parte física. A gente tem a... Tá, pessoal, só eu tive que fazer com que duas pessoas tivessem acesso à sala, eu acabei tendo que sair aqui um pouquinho da tela. Pessoal, então aqui a gente tem o físico, o CLP, o físico, e a gente tem a parte da programação. Então, vamos dividir em duas partes, CLP físico, programação, tá bom? Aqui em cima eu tenho os símbolos físicos da botoeira normal aberta, botoeira normal fechada, e esse aqui é o símbolo do relé de sobrecarga, contato normal fechado. Aqui em cima do CLP aqui, eu tenho os inputs, que são representados pela letra E, que são as entradas, e aqui embaixo eu tenho as saídas, que são representadas pela letra Q, tá bom? Aqui, vamos entender. Eu peguei uma botoeira normal aberta, eu fiz a alimentação dela. Lembrando que, primeiro, eu alimentei o CLP, tá vendo que aparece L1 aqui, L1 é a alimentação do CLP, então o CLP foi alimentado com uma fase, então eu alimentei uma fase do CLP. A partir do momento que eu alimentei uma fase do CLP, o que acontece? Essa parte aqui está alimentada. Eu fiz o quê? Eu alimentei agora a entrada das botoeiras, tá bom? Então eu alimentei a entrada da botoeira e do contato 95, 96. Eu peguei uma botoeira normal aberta, que é para iniciar o sistema, e coloquei o que? Na entrada I2. Olha aqui para mim onde aparece a botoeira I2. A botoeira S1, que é a botoeira para ligar. O que mais confunde é porque eu estou usando uma botoeira normal fechada, que é para desligar o sistema. Eu imagino na minha cabeça, né, a gente pensa assim, que ela deveria ser normal fechada aqui, só que a gente segue a regra inversa. Então, toda vez que eu tenho uma botoeira normal fechada, o físico é fechado, eu vou colocar aqui na programação aberto. Então, se ela é fechada a real, a física é fechada, na programação ela é normal aberta. Se o contato ele é normal fechado, o físico é fechado, na programação ele é normal aberto. Então, a gente segue, essa é a observação que a gente tem que fazer. Se o físico é normal fechado, na programação ele é normal aberto. Então tá, vamos lá. Eu tenho aqui a botoeira S0, aqui a representação dela. Ela é normal fechada aqui, o físico, então na programação eu coloco normal aberto. Observem que a tag aqui é I4, então vocês observem que ela está justamente na I4. As tags são as identificações dos componentes em relação à sua posição. Então eu coloquei I4. Depois eu tenho aqui a botoeira S1, que é a botoeira para iniciar o sistema. Ela está aqui com a tag I2. Vocês podem ver que ela está justamente aqui na I2. Depois eu tenho aqui esse RT aqui que está representando para mim aqui o contato relé de sobrecarga.
Se ele é normal fechado, físico, ele vem para a programação aqui, a gente segue a lógica inversa, ele vai ser o quê? Se ele é fechado, então aqui ele vai ser normal aberto. Aqui a gente fez o selo. Esse Q1 aqui para mim representa a bobina da contactora. Então, ó, uma coisa que é bem interessante, que na programação o que tem prioridade para mim sempre são os circuitos para desligar, para desenergizar o circuito, eles têm prioridade. Professor, Oi? só para tomar um assunto um pouquinho, é só porque tem um pessoal querendo assistir a aula e não... Deixa eu tentar e eu colocar preciso ele. ficar fechado, Deixa eu tentar tá? colocar ele aqui agora. Pode ser que eles estão acessando aquele link que eu havia mandado, o último. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no WhatsApp aqui, ver se tem, se o pessoal tá mandando. Ô, professor, Oi, pode falar? era eu. O senhor me aceitou, é porque o meu saiu e não queria Ah, tá. entrar de jeito nenhum. Ah, não, tá, então tranquilo. Então vou voltar lá, pode voltar para a explicação lá. Então tá tranquilo, né? Pessoal, agora, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem agora. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Tá com muita dúvida? Ou não? Eu posso prosseguir? Essa questão ficou clara para vocês? Dessa lógica inversa da programação? Eu preciso que vocês me respondam. A lógica de... Tá tranquilo? Vocês conseguem entender isso aqui, ó? Que esse aqui representa o físico. Se ele é normal aberto aqui, na programação ele fica normal aberto. Se o físico é normal fechado, na programação ele fica o quê? Normal aberto. Até aí ficou tranquilo? Mas o selo sempre vai ser aberto, não? O selo sempre vai ser aberto. O selo sempre é aberto. Por que o selo é aberto? Porque o selo ele depende do quê? Ele depende que a bobina seja energizada, ou seja, que um tem que ser energizado para ele fechar. Tá bom? Então o selo sempre vai ser normal aberto. Agora, se a botoeira ou o contato físico for normal fechado, na programação ele é normal aberto. Vocês têm que lembrar sempre disso. Se a botoeira é normal fechado ou o contato ele é normal fechado, para a programação ele tem que ser transformado em normal aberto. É a lógica inversa. Só isso vocês têm que lembrar, que vocês não podem esquecer. Tá tranquilo até aí? Ok? Sim. Professor, Então, oi. por que que o selo fica... Por que que o selo dá a volta do botão de acionamento? Oi? Por Por que 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 o ele dá selo volta? dá a volta? Isso. Ah, vocês lembram que eu falei para vocês que o selo, na verdade, é o quê? É um contato em paralelo. Na verdade, aqui não está sendo um contato, não está em paralelo com S1. O selo sempre vai ser um contato em paralelo. Ok? Entendi. Se está em paralelo, você tem que pensar o seguinte: se aqui, ó, para esse exemplo, se eu fizesse, se eu puxasse uma linha aqui e ligasse aqui, ó, fizesse assim, ó, pegasse aqui, ó, puxasse uma linha para cá do selo e ligasse aqui. Quando o Q1 energizasse, esse aqui não é contato de Q1? Olha aqui para você ver que eu tenho a bobina, e esse aqui é o contato dele. Então, quando a bobina energiza, o que acontece com esse contato? Ele fecha, não é? Então, é esse contato aqui que vai manter Q1 energizado? Porque a partir do momento que a bobina aqui é energizada, esse contato fecha e ela vai manter energizado, por quê? Porque esse contato aqui está fechado. Então, isso é o selo, não é que a gente havia conversado sobre isso? Que o selo sempre é que vai manter alguma coisa energizada? Vocês lembram disso? Vou fazer o seguinte, eu acho que o pessoal está com um pouco de dúvida. Deixa eu ver se eu consigo abrir um programa aqui do Logo Comfort, aí eu consigo mostrar para vocês e a gente vê essa questão do selo, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês então. Vou voltar a tela aqui um pouquinho e aí eu vou abrir o programa e vou mostrar para vocês. Aí a gente faz junto para que vocês consigam entender. Tá bom? Vou tentar abrir aqui o Logo Comfort aqui, vamos ver se ele vai abrir aqui para mim e eu mostro para vocês. A gente consegue trabalhar essa questão de mostrar para vocês o selo. Tá bom? Tá. Só vou tentar compartilhar a tela com vocês agora. Vou ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Tá. Pessoal, vocês conseguem visualizar agora? Apareceu uma tela para vocês? Sim. Apareceu? Sim. Todo mundo tá. Essa tela que eu estou mostrando para vocês é a tela do programa chamado Logo Comfort.
É aqui que eu faço a programação e é aqui que eu exporto essa programação para o CLP. Depois a gente vai tratar só sobre essa plataforma, tá bom? Mas a princípio eu vou mostrar para o colega o que é o selo, tá bom? Vou pegar aqui um contato. Não vou preocupar muito com as tags ainda não. Vou preocupar só com a ideia, tá bom? Só para que vocês entendam a lógica. Tá. Eu vou construir primeiro sem o selo, tá bom? Só para que você entenda. Que a gente havia falado. No caso, então, que vai manter a bobina energizada. Isso. O que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, o que vai... Essa bobina aqui, ó, eu vou colocar ela então como só vai dar o pulso para acionar o selo. Isso, o selo. Eu vou simular aqui, tá bom? Tá bom? A gente vai simular aqui. Todo mundo tá visualizando? Ó, essa aqui para mim é uma botoeira, né? Tá, ela tá para mim, ela não tá como pulso. Eu vou colocar ela como pulsante, tá bom? Porque eu acho que fica melhor para a gente entender. Deixa eu só mudar os parâmetros dela aqui, porque aí fica melhor. Fica melhor vocês entenderem. Deixa eu botar ela aqui. Ela tá como switch. Tá. Agora vai funcionar do jeito que a programação funciona. Tá. Vou colocar aqui para simular. O que acontece? Essa lâmpada aqui, ela vai acender quando essa bobina estiver energizada, porque é assim que funciona a bobina energizada e os contatos fecham. E aqui eu tenho a chavinha, né? Ó, eu dei um clique, ela está acesa, mas a partir do momento que eu paro de pressionar, o que acontece com a lâmpada? Ó, a lâmpada só acende, ela só mantém acesa por quê? Porque eu estou segurando a chave, ó. Então, se eu soltar aqui, soltar a botoeira, o que acontece com a lâmpada? Ela desliga, não é assim que funciona? O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer um selo, porque a partir do momento que eu der um clique aqui, ela vai continuar acesa. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um selo agora. Ó. Ela vai fazer o selo, tá bom? Pra vocês entenderem a questão do selo. Então, ó, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que mudar aqui também a questão da identificação. Ó, eu tenho que colocar ela. Vamos ver se ela vai. Pessoal, só vou tentar nomear ela aqui. Vou nomear ela aqui. Vamos ver se ela vai aparecer para mim aqui. Não veio. Vamos lá, ninguém foi estava tentando. Vou começar a de hoje, tá? Não vai aparecer. Como está em alemão aqui para mim, acaba que... Deixa eu ver como que ela vai aparecer para mim aqui. Na realidade, eu teria que fazer o que aqui, ó? Eu tenho que colocar ela como um contato de Q1, porque quando Q1 for acionado... Vocês estão conseguindo visualizar aí ou não? Sim. Tá conseguindo, né? Eu tô tendo um probleminha aqui, só a questão da nomear como Q1 aqui, mas eu acho que a gente vai conseguir resolver isso rápido. Ver se eu consigo já mudar essa nomenclatura dela aqui. Peraí. Você está atendendo a aula, certo? Ver se a gente consegue aqui só mudar aqui a questão do parâmetro dela aqui.
Ela deveria aparecer aqui para mim, como eu baixei o programa, e acabou que eu baixei. Não estou conseguindo fazer justamente a mudança a mudança aqui dos parâmetros, mas só para que vocês entendam. Ele não está aceitando. Tá. Eu vou conseguir explicar. O que vai acontecer? Eu deveria aqui, ó, deveria colocar aqui contato de Q1. Quando eu apertar aqui a botoeira, o que vai acontecer? Ó, a corrente vai passar, vai energizar aqui. Esse contato aqui vai fechar. Essa botoeira aqui, ela volta à posição original. Porém, o que vai acontecer? Ela vai manter energizada. Por quê? Porque o caminho que ela está percorrendo aqui, ó, eu tenho dois caminhos. Esse caminho vai estar interrompido, porém, aqui eu vou ter esse caminho aqui, ó, que vai manter ela energizada. O selo é isso. Quer ver? Volta aqui para que vocês enxerguem. Até aí vocês estão conseguindo entender? Então, o selo o quê? Aqui vai voltar à posição original, igual aqui no desenho, tá vendo? Aqui eu tenho dois caminhos. Vocês estão conseguindo enxergar agora qual tela? A plataforma que o senhor desenhou. Os tá. contatos. Os contatos, né? Então tá, deixa eu só voltar aqui então, para que eu consiga voltar aqui para que vocês entendam. Tá. Tá. Professor, Oi. o desenho que o senhor fez aí deu para entender, beleza. Mas o que eu queria saber é se sempre vai estar em volta do botão de acionamento. Não, nem sempre. Não precisa estar em volta, não. Se ele tivesse aqui, ó, pegando aqui, ó. Deixa eu usar o Paint aqui, que talvez fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo usar ele aqui para te ajudar a entender. Vai fazer só um esboço aqui, eu vou usar eu vou desenhar aqui no Paint aqui. Vou só fazer um esboço. Tá bom? E a gente vai entendendo, tá bom? Eu vou apagar aqui, vou compartilhar com você, que aí a gente faz esse entendimento, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela. Essa pergunta que você fez, ela é... Tá, aqui, ó. Vocês conseguem enxergar agora o Paint? Tá, então tá bom. Vamos pensar junto. Ó, vamos construir aqui junto, só para vocês entenderem a programação. Vou desenhar aqui com lápis mesmo, não vai ficar 100% reto não, mas dá para a gente entender a ideia. O que acontece? Aqui eu tenho um contato normal. Aqui seria a botoeira para desligar, botoeira desliga, vou colocar só um D aqui. Botoeira desliga. Ela é normal fechada, então aqui ela vai aparecer para mim normal aberta. Depois eu tenho a botoeira para ligar, vou colocar só um L aqui nela, a botoeira para ligar, e aqui eu tenho a questão da bobina, tá? Se eu apertar aqui, o que vai acontecer? Essa é para desligar. Se eu apertar a botoeira normal aberta aqui, a corrente vai passar e ela vai ficar acesa por um breve momento, porque essa botoeira aqui, ela é pulsante. Agora, para fazer com que aqui é Q, vou colocar um Q aqui, de kit, eu posso fazer o selo dessa forma aqui, ó. Aqui. O que vai mandar para mim aqui no selo é a identificação. É a questão da tag. Se aqui é Q1, eu tenho que colocar nesse contato aqui, ó. Q1. Então, esse aqui é o contato de selo dessa contactora, da bobina dessa contactora. Até aí você conseguiu entender? Ele poderia ficar desse jeito que está aqui, ou então eu poderia fazer desse jeito aqui, ó. Para mim, tanto faz, ó. Porém, ó, o que eu posso fazer? Eu posso colocar ele aqui. Ok? Ficou claro para você isso aí ou não? Não, beleza. Ficou tranquilo? Aí no caso, o único ponto aí que sempre vai estar no mesmo lugar é sempre entre a botoeira de ligar e o Q1. O resto eu posso puxar para qualquer canto que dá certo. Isso. Identificando
Agora, se ela tivesse aqui, ó, se ela tiver aqui, ó, deixa eu Tem pagar. alguém pedindo pra você aceitar lá. Vamos pagar aqui. Ô, professor, Oi. tem um colega pedindo para o senhor aceitar lá. Então tá, deixa eu só aceitar aí lá. Ah, tá. Leonardo. Tá. Vocês estão lá no Paint, né? Tá. Vocês estão conseguindo visualizar o Paint aí, né? Se eu pegar aqui agora, ó. Aqui, ó. Então, mas aí tem que orbitar assim, tem que orbitar com ele. É porque essa nova. Só para que vocês entendam. Aí outra, só a confirmação. Tá. Combinação, né? Tá, ela tá aqui, ó. Do jeito que tá lá no desenho. O que eu tenho que ficar atento sempre, Micael, desculpa, né? É a questão das tags. É as identificações, entendeu? Independente que ela esteja aqui ou ela esteja ligada direto aqui, o que vai determinar para mim é o quê? É as tags. Então, a mesma tag que está aqui, ela tem que estar identificada no contato, tá bom? Isso é o cuidado que você tem que ter. Se eu fizer todo o circuito, toda a programação correta e não colocar as tags certo, a programação não vai funcionar, entendeu? Então na teoria, igual eu falei para o senhor, vamos supor, a botoeira de acionamento, o Q1. Eu puxando entre os dois, a botoeira de acionamento e o Q1, usou o final dela, estando identificado, eu posso pôr tanto antes do desliga ou quanto direto. Isso. Aí, no caso, fica, digamos assim, a meu critério, digamos assim. Só que você pensa assim, ó, se você colocar ela aqui, ó. Se você colocar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Se você colocar aqui ela antes do desliga, aqui, ó, coloquei ela aqui antes. Se caso acontecer dessa botoeira aqui, ela tiver estragada, ela vai passar direto, entendeu? Entendi. Por isso que na programação, eu prefiro fazer assim, ó, porque eu vou ter certeza, eu prefiro colocar aqui, ó. Porque aí, ó, eu não tô dependendo dela. Se caso acontecer dessa botoeira, a chance de dar errado fica nula, né? fica nula, porque independente dessa botoeira que ela esteja estragada ou não, aqui eu segue a programação normal, entendeu? Não, deu para entender agora. Ficou tranquilo? Agora ficou filé. Então tá, então vamos avançar. Tá, voltou agora a normal, né? Vou compartilhar agora com vocês só a questão do slide que a gente estava vendo. Tá. Essa questão aqui para vocês ficou tranquilo? Ficou tranquilo? Depois a gente vai trabalhar só a questão depois a gente vai trabalhar só a questão da própria plataforma mesmo, onde a gente vai fazer a programação, tá bom? Eu vou baixar o logo mesmo na versão sem faltar nenhum arquivo, nem faltar nada, tiver ok, para a gente trabalhar com ele. E a gente vai trabalhar com a versão ele em inglês, tá bom? Eu tô com a versão. Até aqui ficou tranquilo? Vocês conseguiram entender aqui ou não? Qual que é a vantagem de eu usar uma programação? Eu consigo reduzir o número de componentes físicos. Então, a partir do momento que eu uso um CLP, eu consigo fazer uma programação extensa, reduzindo componentes físicos. Para uma partida direta, igual a gente está usando como exemplo, não é viável. Não é viável fazer uma programação para uma partida direta, porque é uma coisa muito simples. Agora, para coisas complexas, aí é interessante eu usar o CLP e programação, entendeu? Porque eu consigo reduzir componentes físicos. A chance de componentes físicos falharem são gigantescas. Agora, componentes, digamos assim, um contato aqui não funcionar, aqui, por exemplo, um contato digital aqui, ele não funcionar, a chance de acontecer isso é muito pouca. Porque o contato físico, ele chaveia milhões de vezes e ele tem um desgaste físico. E aqui na programação, o seu contato pode chavear milhões de vezes que ele não vai ter o desgaste físico. Tá bom? Então, isso é uma das vantagens de usar uma programação. Até aí tá tranquilo, pessoal? Vocês conseguem? Tá ok? Sobrou mais algum? Tá tranquilo até aí? Sim, tranquilo.
Tá tranquilo? Tá, a gente tem um exercício agora que eu queria que vocês fizessem. Tem um exercício lá na plataforma que é o exercício 2. O exercício 2 consiste justamente em transformar a linguagem ladder, transformar circuito elétrico em linguagem ladder. Vocês têm aí, lá vocês vão gastar no máximo uns 20 minutos. Acho que nem isso, vocês vão gastar uns 10 minutos. Agora é 8h17. Quando for 8h27, a gente retorna para a aula e a gente vai comentar justamente aqueles exemplos. E a gente vai fazer essas transformações para que vocês entendam. Tá tranquilo até aí, pessoal? Então, vocês vão entrar na plataforma agora, vão ver o exercício 2, que é transformar circuito elétrico lá em linguagem ladder. Vocês vão tentar fazer o exercício. Algumas pessoas vão conseguir, outras não. E aí a gente vai discutir isso agora na sala de aula. Pode ser? Pode. Então tá bom. Então vocês têm aí em torno aí de 15 minutos aí para fazer o exercício. Tá bom? Então eu vou desligar aqui, vou colocar aqui, vou fechar a minha tela e vou esperar vocês aí até 8 e agora 8, até 8h30, até 8h30, que eu acho que dá tempo para todo mundo fazer. Algumas pessoas vão ter dificuldade de entrar na plataforma, outros vão conseguir. Tá bom, Mikael? Então a gente tem aí até 8h30 para fazer o exercício. Tá bom? Não precisa de postar na plataforma, não. Pode rascunhar no próprio caderno. Que é só para a gente usar agora na aula. Depois vocês vão fazer isso e vão postar. Mas agora é só para que vocês consigam tirar as dúvidas, tá bom? Então, a gente tem aí agora até 8h30 para fazer esse exercício e vir para a sala de aula e discutir o assunto. Estou aguardando já.
O pessoal já tá retornando para a sala já, e aí a gente vai resolver o exercício lá e vai tirar as dúvidas, tá bom? A questão da conversão lá do circuito para ladder, tá bom? Então, estou aguardando agora, o Vinícius já está entrando também, então aí acaba que fica mais fácil. Pessoal, assim, vamos conversando um pouquinho até o restante do pessoal retornar para a sala. Vocês achou complicado? A maioria achou complexo ou não? Professor, Oi. aquela forma que eu mandei pro senhor não tinha nada certo ali, né? Não, mas tá caminhando. Tá caminhando, que a gente vai tirar as dúvidas agora, a gente vai fazer isso agora, junto. A gente vai fazer isso junto, que aí a gente tira as dúvidas, tá bom? Ô, professor Wesley, Oi, Israel, pode falar. o senhor vai fazer um exemplo desse da atividade aí agora, é A isso? gente vai fazer todos. A gente vai construir todos. Só que eu peço a vocês? Eu peço que vocês participem agora, tá bom? Porque agora é a hora da gente tirar, agora é a hora da gente tirar as dúvidas, tá bom? Eu vou colocar lá no Paint lá e a gente vai fazer junto, tá bom? E a gente vai Não, então, a gente vai trocando ideia, vai conversando e vai tentando entender da melhor forma possível, tá bom? Ô, Wesley, terminei Oi. o meu aqui. Você quer dar uma olhada? Opa, você quer? Pera aí, então, vamos voltar lá, você me mostra aí. Que aí antes da gente ir. Calma aí, então. Compartilha sua tela comigo aí. Compartilha com todo. Eu acho que todo mundo vai ver sua tela. Dá pra ver. Ih, mas ficou inversa a tela. Tá vendo? Tá virada. Tá, ela não tá muito visível aqui para mim, mas a ideia Esse foca. mas a ideia é assim mesmo, tá certo aí. Só, Tá, tem só que lá na 1 lá, o que você colocou aqui é um contato normal fechado, só que ele é normal aberto, né, na questão 1. Se ele é aberto no físico, lá ele também é aberto. a botoeira? Ele não é aberto lá, então ele tem que ser aberto. Agora, se ele fosse um contato normal fechado, tá bom? E aí a gente faria o quê? Ele seria normal aberto aqui, tá bom? Vamos lá, agora vou compartilhar com você agora, Fausto, com todo mundo lá no Parte. A gente vai fazer junto, tá bom? Os exercícios e a gente vai tirando as dúvidas, ok? Beleza. Então vamos lá, então. Tá bom? Ah, não. A gente vai só... Eu estou usando aqui, é lógico que é um rascunho, né? A gente acaba... Só para que vocês entendam. A gente tem assim, ó, o primeiro exemplo lá, né? Parecendo um tio, né, pessoal? A gente tem o primeiro exemplo lá, que é mais ou menos assim. A O gente tem meu um não tá contato... mostrando, não, professor. Não tá, não? Então, pera aí, Tá, então. não. Deixa eu deletar isso aqui, então. Calma aí. Deixa eu compartilhar de novo. Eu acho que pode ser que... Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Apareceu agora para você? Não, o meu, pra falar a verdade, tá parecendo só um tópico de participantes só, não tá parecendo nem os outros. Sai e tenta entrar de novo. Para você tá... Sai... Você não tá fixado no pessoa errada, não, Micael? Não, eu entrei no mesmo link que tinha. Vou sair aqui e vou entrar de novo, peraí. Beleza, aí a gente vai esperar o Mikael entrar aqui, aí a gente faz. Tô na Agora tela errada, né? Agora o restante do pessoal consegue enxergar lá no Paint lá, a tela? Consegue? Todo mundo tá enxergando? Sim. Então tá, vou esperar só o Mikael. Agora a gente aceita ele e a gente faz junto. Tá bom? Pra gente ir entendendo essa questão da linguagem dela. Pessoal, lembrando que, por exemplo, quem trabalha em indústria farmacêutica aí, as máquinas de vocês são programadas em ladder. Tá bom? Então, a gente já vai entendendo já um pouquinho já do cotidiano aí de vocês. Não só da indústria farmacêutica, mas basicamente de todas as indústrias. E aí a maioria é programada em ladder. Tá bom? Deixa eu só aceitar o Mikael aqui. Ele não apareceu ainda não. Só aguardando aqui para ver se ele aparece aqui. Mas o Mikael tá enrolado. Fazendo desenho até ele retornar, tá bom? Vamos desenhando lá, só até ele retornar e a gente começa a explicar. Ele mandou lá no grupo assim que não tá conseguindo entrar de novo. Deixa eu mandar o link para ele aqui, eu tô achando que ele deve estar acessando o link errado. Tá, vamos tentar mandar o link aí para ele aí.
Alguém tem o contato do Mikael aí? Tem o WhatsApp dele, o pessoal dele? Ah, não, tem aqui o pessoal dele aqui. Peraí que eu vou mandar para ele. Que aí eu acho que fica mais fácil de mandar para ele. Ver se vai conseguir agora. Só mais uns 2 minutinhos para ver se ele consegue acessar. Vamos, enquanto ele vai tentando acessar lá, a gente vai só conversando. Aí eu volto e explico para ele de novo. Todo mundo tá conseguindo enxergar o punch aí, né? O primeiro exemplo que a gente tem é um exemplo assim, ó, similar a esse aqui, ó. O primeiro exemplo que a gente tem é onde a gente tem um contato normal aberto. Tem um contato normal aberto. E aqui embaixo a gente tem uma lâmpada de sinalização. A gente tem uma lâmpada de sinalização. E aqui, né? Aqui o neutro, né? Então aqui eu tenho positivo. E aqui eu tenho um negativo. Não é isso aqui? É mais ou menos isso aqui, o exercício que a gente tem lá? O primeiro exercício? E a gente tem que transformar isso em ladder, né? Espera aí que parece que o Mikael parece que já está... Não, conseguiu ainda não. Então, tá. Então a gente tem que transformar isso aqui em ladder. Então aqui eu tenho um contato normal aberto. Então vou colocar aqui, ó, a barra, a gente vai transformar. Se o contato aqui ele é normal aberto, na linguagem ladder ele fica o quê? Se é normal aberto aqui, ele continua normal aberto. Aqui, essa lâmpada aqui, na realidade, ela está simbolizando para mim aqui como se fosse uma bobina, né? Então eu coloco o que aqui? Eu coloco aqui, ó. Então, basicamente seria isso aqui, ó. A representação dele em ladder, só isso aqui, ó. Então eu tenho esse símbolo aqui. Então esse símbolo aqui para mim, ó. Esse símbolo para mim aqui, ele é representado aqui. O símbolo dessa lâmpada aqui para mim, eu estou representando ele aqui em ladder aqui como se fosse para mim aqui uma bobina. Então, ficou clara essa primeira parte para vocês ou não? Vocês conseguiram entender essa? Eu entendi, eu só não entendi porque que ele, se é inverso, porque que ele ficou aberto. É cada componente específico? Não, pensa assim, ó, não, aqui numa representação física, esse aqui ele é um contato normal aberto. Se ele é normal aberto aqui, ele continua aqui para mim aberto. Se ele fosse aqui normal fechado, o que ia acontecer para mim aqui? Ele também ia ser normal aberto. Se ele fosse assim, ó, um exemplo, ele fosse um contato normal fechado. Se ele fosse um contato normal, eu ia representar desse mesmo jeito aqui, ó. Desse mesmo jeito. A única coisa que ia diferenciar é quando você colocasse lá no CLP, em vez de você colocar lá uma botoeira normal aberta, ia ser o quê? Uma normal fechada na entrada, para desligar o circuito. Então, se ele fosse um contato normal fechado, eu ia representar desse mesmo jeito aqui, ó. A única coisa que ia diferenciar é que lá no físico, ele ia ser fechado, e aqui eu coloco o quê? Aberto. Agora, se ele é aberto aqui, se ele é um contato normal aberto, então eu continuo representando ele aqui, ó. Eu continuo representando ele aqui como aberto. Agora, se ele é fechado, aqui no ladder ele é aberto. Então, tudo que no físico é normal fechado, no ladder é normal aberto. O que é normal aberto, continua normal aberto. Sem problema. Entendi. Eu tava pensando que era inverso para os dois. Não, ele é inverso só para os contatos normal aberto. O normal fechado. O que é fechado, fica aberto. Tá bom? Para ligar. Ah, tá. Só os normal fechado que vai ficar normal aberto. Os que é aberto continuam aberto. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, e é tranquilo, né? Até aí. Então, esse é o primeiro exemplo. Né? O primeiro exemplo que a gente tem do exercício é esse. Tá bom, então? Professor. Oi. Aí não precisa colocar, o B1 e o L, não? Tipo, o L na bobina, na lâmpada, né? E o B1 na botoeira, aí? Tá, e a gente tem que fazer identificação. Por enquanto, eu não me preocupei muito com o tag, né? Com as simbologias, né? Mas, quando a gente for para a programação, a gente vai ter que colocar todas as tags, tá bom? Se é S1, todas as identificações a gente vai ter que colocar na programação, tá bom? Por enquanto, eu estou preocupado agora que eu mostrei para vocês,
só a transformação da lógica. Quando a gente for para programação, de fato, a gente vai ter que colocar as numerações e as letras, tá bom? As identificações. Tudo que eu escrever lá tem que estar identificado. Tá bom? Uhum. O segundo exemplo que a gente tem é esse exemplo aqui, ó. Onde eu tenho, que é assim, ó. Eu tenho dois contatos normais abertos. Eu tenho um contato normal aberto aqui. Depois eu tenho outro contato. Deixa eu fazer melhor, né? Que ficou muito grande, né? Eu acho que o Mikael tá querendo entrar. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que ele tá com dificuldade. Calma, deixa eu só responder ele aqui e a gente... Tranquilo. Tá com dificuldade de entrar. Pessoal, faz um favor para mim. Manda para mim lá, quem tem o WhatsApp do Mikael lá, o mesmo convite que vocês conseguiram entrar. Ah, não, ele conseguiu entrar agora. Agora ele conseguiu. Vou só aceitar ele aqui agora. E aí a gente continua. Tá, Mikael. Mikael. Aí, agora deu certo. Deu certo? Então, beleza. Então, vamos voltar. Só vou... Aproveitando aqui, Mikael, só o que você havia perdido. Só vou voltar e explicar para o Mikael, viu? Que aproveita e tira as dúvidas já também de alguém. O primeiro exemplo que a gente estava fazendo, Mikael, era esse aqui, ó. Era esse exemplo aqui, ó. Onde você tinha um contato normal aberto aqui. E você tinha aqui, ó, uma lâmpada, né? Esse era o exemplo, o primeiro exemplo. Aqui é um positivo, aqui o negativo. Tá, a gente tinha que transformar isso aqui em linguagem ladder. Se o contato é normal aberto, então ele continua aberto. Eu só vou seguir a regra inversa se o contato for normal fechado. Então, ó, como é que vai ficar a representação dele? Vai ficar dessa forma. Então, aqui eu representei o contato, e aqui essa lâmpada aqui, eu vou representar ela com a bobina. Lembrando que aqui eu não coloquei as tags. Então, quando eu falo tag, pessoal, eu estou falando do quê? Das identificações. Então, para a programação, é extremamente importante eu colocar as tags. Por enquanto, eu não estou colocando as tags, não estou me preocupando muito com isso, porque a gente está entendendo primeiro a questão da transformação de circuito elétrico em ladder. Então, Professor. Oi. Aí no caso lá da primeira lá que o senhor explicou e eu perdi. Não, essa aqui eu tô explicando de novo, essa aqui. Não, eu sei. Só que assim, no caso aí, tem a B1 e a B2, certo? No caso aí, o senhor fez o B1, certo? Isso. Aí no caso a B2 é outra dessa. Tá, agora vamos fazer o segundo exemplo aqui. Vamos fazer o segundo exemplo. Só para que vocês entendam. Então, esse aqui é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é esse aqui, ó, onde você tem duas botoeiras. Você tem duas botoeiras. Né? Você tem uma botoeira aqui. Mais embaixo você tem outra botoeira. E depois você tem uma lâmpada de sinalização aqui. Desenhar aqui tá, só para a gente entender, né? Esse aqui é o segundo exemplo, onde você tem duas botoeiras, não é isso? E aqui você tem uma lâmpada. Então, esse é o segundo exemplo. O que acontece? Aqui eu tenho duas... Ó, eu vou representar esse contato aqui em ladder. Então, eu vou representar esse contato em ladder. Então, ó, vou representar ele. Então, tá aqui, ó, o primeiro contato representado. Ele é fechado? Não, ele é aberto. Então, ele continua aberto. Se ele fosse fechado, eu ia seguir a regra inversa e ele ia também continuar aberto. Agora, eu tenho um segundo contato. Então, eu tenho um segundo contato, que é esse aqui, que eu acabei de representar ele. E depois eu tenho a lâmpada de sinalização, que eu vou representar ela com uma bobina. Uma bobina. Então, essa seria a representação desse aqui em forma de ladder. Então, eu transformei esse circuito elétrico em ladder. Até aí, tá tranquilo? Você conseguiu entender ou não? Não, consegui. Sim. Até aí tá bom. Tá tranquilo, então, né? Vocês conseguiram entender aí, né? Claro que a gente tá esboçando, né? Não é uma coisa que tá... Mas, assim, se estiver entendendo, eu acho que isso é o que interessa, né? No momento agora, a gente entender essa parte. O outro exemplo que a gente tem, um exemplo assim, o terceiro exemplo que a gente tem é esse exemplo aqui, ó. Onde eu tenho
Na verdade, é assim, né? Se não me falha a memória. Onde a gente tem 2 contatos e aqui a gente tem uma lâmpada. Aqui, tá. Como que a gente vai representar isso? Vamos representar isso em ladder. Tenho 2 contatos. Então, vou representar os 2 contatos. Ó, então, ó. Representei o primeiro contato. Vou representar aqui agora o segundo contato. Tá, e agora vou representar aqui a lâmpada, que a gente vai representar ela com o símbolo da bobina. Então, a representação desse circuito elétrico aqui, para ladder, ficaria assim, ó, representei esse contato, então, coloquei aqui o contato. Representei este contato, e aqui a lâmpada de sinalização, que eu coloquei ela aqui como uma bobina, para mim. Até aí tá tranquilo? Agora a gente vai para o mais complexo, né? Agora a gente vai para isso mais complexo. Até aí ficou claro, pessoal? Todo mundo entendeu até aí? Pode avançar? Tá dando pra ir, vai. Sim, tá dando pra ir. Até aí ficou claro? Sim. Então tá, vamos pegar agora o que é complexo agora, que eu acho que alguém acertou todos até agora? Hein? Todo mundo acertou. Até agora, a gente tem agora o mais complexo, né? Que é um pouco mais extenso, que é um mais ou menos assim. Vou tentar fazer ele aqui. Onde você tem um contato de uma botoeira. Vou só fazer uma representação dele aqui. Você tem uma botoeira normal fechada. Contato uma botoeira normal fechada. Depois você tem contato uma botoeira normal aberta. Contato uma botoeira normal aberta. K1, né? K1, que é um contato normal aberto. Você tem aqui agora a bobina da contactora. K1. E que ela vai no neutro. No zero aqui e aqui no positivo, né? Então, essa aqui a gente tem que transformar em ladder. Vou passar uma linha aqui, só para a gente entender. Primeira coisa. Se ele é normal fechado aqui, o que eu tenho que representar ele lá? E a gente segue a lógica inversa. Se ele é normal fechado aqui, para mim, ele fica o quê? Aberto. Normal, fica normal aberto. Se ele aqui é normal aberto, ele continua o quê para mim? Aberto. Normal aberto. Tá. Então, fica normal aberto. Aqui agora, eu tenho um selo de quem? De K1, da bobina de K1. Então, eu vou representar K1 aqui. Só que aqui, para mim, eu vou colocar Q1, né? Então, é Q1, porque é saída. Q1. Tá. E agora eu faço o selo, que é justamente isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, contato de selo. Vou colocar a tag, Q1. E aí eu vou fazer a ligação. Então, isso aqui tudo ficou representado dessa forma, ó. Contato normal fechado. Para desligar, tá aqui. Seguiu a regra inversa. Se ele é normal fechado aqui para mim, se o físico é normal fechado, aqui ele é normal aberto. O físico é normal aberto, então ele segue, ele continua normal aberto. O selo de K1 tá aqui. Porque eu já representei essa bobina aqui, ó, que ela está sendo representada aqui para mim. Até aí, pessoal, ficou tranquilo? Ô, Wesley, o meu selo ficou diferente. Eu fiz ele em volta do S1. Eu também fiz. Fez assim, ó. Eu também fiz um voto. Então tá, vocês fez assim, né? Tá, vocês fez assim. Deixa eu apagar aqui, eu vou fazer igual vocês fez, vou falar o que vai acontecer. Assim, se tem problema, eu vou explicar para vocês se tem ou não. O que acontece?
É aquele que você falou da botoeira de desligar, né? Isso. Aqui, ó. Vocês fizeram assim, ó. Ctrl Z. Vocês fez assim, ó. Você pegou aqui. Opa. Fez o selo aqui. Isso. Isso, né? De Q1. Só que o que acontece? Vai funcionar? Vai. Só que, se essa botoeira aqui, a física, tiver estragada, você vai ter problema. Por quê? Porque vai passar direto aqui, né? Corrente, vai ficar permanentemente. Agora, quando eu faço assim, ó. Quando eu faço assim, ó. Eu não crio uma dependência, porque aqui eu tenho uma dependência da botoeira. Vocês lembram que eu falei para vocês? Sempre o que vem antes, ele tem prioridade sobre o anterior? Na programação, sempre o que vem antes tem prioridade. Tem prioridade. Então, ó, se vocês traçam aqui, coloca a programação aqui, ele está condicionado a esse contato aqui, ó. Então, qualquer coisa que acontecer com esse contato vai interferir nesse. Agora, a partir do momento que eu faço uma ligação direta aqui, ó, ele não está condicionado mais a esse contato, tá bom? Ele é independente. Só isso. Para uma coisa simples igual essa, e às vezes uma botoeira que não estraga, tudo bem, mas se eu faço uma lógica de programação complexa, que eu tenho um monte de componente, uma botoeira que vai ser acionada várias vezes, que ela vai ter uma probabilidade maior de estragar. E aí você está condicionando a sua lógica a essa botoeira, entendeu? E aí que é o problema. Então é melhor a gente já começar a fazer a programação já pensando nisso já. E se essa botoeira estragar? E se esse componente der um problema? Essa lógica minha está condicionada a isso? Tá bom? Até aí, tá tranquilo, pessoal? Sim, tranquilo. Ficou claro para vocês, então? Então, beleza. Então, vamos avançar, então. Vou voltar aqui. E aí, a gente vai... Vou voltar lá no... Agora, eu vou compartilhar com vocês só a tela do... Deixa eu ver se eu consigo já compartilhar com vocês aqui. E já fica mais fácil. Vamos ver se a gente consegue já... Compartilhar com vocês. Ah, peraí. Como eu tenho outras apresentações aqui... Ver se a gente consegue trabalhar com isso. Vocês estão conseguindo já visualizar a tela aqui já, ou não? Com o logo? É. Tá. Então tá bom. Então, o que eu vou falar para vocês? Vou falar para vocês o seguinte, a gente tem várias marcas de CLP, tá bom, pessoal? Muitas marcas de CLP. Eu vou falar para vocês, dentre as que a gente tem várias, eu tinha separado outras, mais de 30 marcas. Mas eu quero que vocês se atentem a essa marca aqui, a da Siemens. Então, os CLPs da Siemens são os mais usuais. Siemens, Rockwell, Schneider, Mitsubishi. Então, Mitsubishi você não vê tanto, mas o Rockwell, o Schneider e o Siemens, qualquer indústria aí que você for, você vai encontrar esse tipo de CLP dessa marca, da Siemens, da Rockwell e da Schneider. Em algumas situações também vocês vão ver um da Alambrado, mas esses são os mais. O Siemens é o que, digamos assim, é o que está tomando conta do mercado aí. A gente tem vários tipos de CLPs da Siemens, tá bom? E a gente usa a plataforma que a gente usa para construir a lógica de programação é o TIA Portal, tá bom? Então, o TIA Portal é o programa que a gente usa, é a plataforma que a gente usa para construir a programação para esse tipo de CLP. Mas a gente vai trabalhar, igual eu falei para vocês, a gente vai estar trabalhando com logo, tá bom? Que vai dar uma ideia boa para vocês da questão de programação, que vai dar uma ideia boa para vocês de CLP, e a gente vai trabalhar com logo Comfort, tá bom? O software que a gente vai usar
chamado Logo Comfort. Quem tiver o computador e puder instalar esse software no seu computador e já começar já a usar, já brincar um pouquinho, construir algumas lógicas, eu coloquei para vocês lá na plataforma a aula 1 e a aula 2 do Logo. Então, quando vocês clicar lá, vocês vão assistir o vídeo da aula 1, que é a introdução do Logo Comfort da plataforma, e a aula 2. E aí depois a gente vai conversando, a gente vai trabalhando junto isso, tá bom? Onde a gente vai fazer as lógicas, onde a gente vai simular, tá bom? O que a gente tem de atividades agora para finalizar essa primeira parte, tá bom? Ficou para vocês agora. Amanhã a gente não vai ter um encontro, a gente não vai ter essa aula. Amanhã a gente não vai ter aula, mas vocês têm atividades para fazer amanhã. A primeira atividade que a gente vai fazer, eu deixei para vocês uma apostila, que é a Introdução a Controladores Lógicos Programáveis. Então a gente vai ter que ler essa apostila e a gente vai ter que responder o questionário 2. Lembrando que quando eu visualizei a plataforma hoje à tarde, apenas 3 pessoas tinham respondido o questionário 1. Então a gente tem quem não fez o 1 tem o questionário 1 para fazer, tem o questionário 2 e tem a apostila para ler. Ou seja, a gente tem muita atividade para fazer amanhã. Então amanhã a gente não tem aula online, mas tem atividade para fazer. Tá bom? E eu vou estar disponível para vocês nesse horário. Tá bom? Então, se você estiver acessando a plataforma, eu vou estar acompanhando o acesso à plataforma amanhã. Das 7 até as 22 horas, eu vou estar acompanhando quem está acessando a plataforma. E eu vou estar online, eu vou estar lá o tempo todo. Se vocês precisarem me mandar alguma coisa na plataforma, pode mandar que eu já respondo já de imediato. Tá bom? As dúvidas, se quiser, manda pela plataforma as dúvidas, que é melhor que já fica registrado, tá bom? A participação de vocês. Até aí, tá tranquilo, pessoal? Deixa eu te perguntar aqui. Naquele questionário lá, que é para construir o sisteminha lá, né? E falar sobre ele. Eu falei só sobre o selo, que é o mais complexo, assim, né? Porque eu pensei, ligar e desligar o disjuntor, falei só sobre o selo. Tá certo? Sobre tudo. O interessante é você falar de tudo, né? Você falar ao acionar, o contato, você pode colocar até o nome do contato, né? Ao acionar o disjuntor, monopolar, a corrente vai passar pelo o contato 97, 96, ou 95, 96, que é o contato fechado do relé de sobrecarga, a corrente vai passar, entendeu? Descrever todo o percurso por onde a corrente passa. Por que é interessante você fazer isso? Para que você já vá memorizando a questão do funcionamento daquele circuito, porque a partir desse circuito você vai conseguir entender os outros mais complexos. A gente começou com bem simples e agora depois a gente vai avançando para circuitos mais complexos. Por exemplo, uma partida direta com reversão, que é um circuito mais complexo. Então, por isso que é importante você escrever toda a trajetória da corrente, tá bom? Certo. Aí eu já enviei lá. Vou editar lá, então, no caso, né? Só editar. É tranquilo, é só editar. Eu vi o exercício, tá bom? Só editar. Igual eu falei, quanto mais você puder detalhar, é melhor. Tá bom? Certo. Pessoal, até aí tá tranquilo? Todo mundo conseguiu entender a aula aí? Se foi satisfatório para vocês? O que vocês querem que mude? Esse questionário 2 é estilo esses exemplos que o senhor passou, né? Na realidade, a gente já respondeu o questionário 2, né? Que tudo que a gente fez aqui hoje foi justamente respondendo o questionário 2. Vendo por esse lado, faz sentido. Então, a gente respondeu o questionário 2 já, né? Vocês querem que volte e explique de novo aquela questão de transformação do circuito para a linguagem ladder? Ou não? Esse básico aqui tá tranquilo. Uma duvidazinha aqui. No caso, só o contato fechado que vai aberto. O que tiver aberto, continua aberto. Isso, sempre. O que o físico, a botoeira física lá, ela é fechada, então eu tenho que colocar lá na programação aberto. Só o fechado, só o que é fechado só. Só o que é fechado. Tá. O que é aberto continua aberto. E professor? Ei. Essa aula que o senhor fez hoje com a gente, o senhor vai postar ela hoje ainda no... Vou postar ela, vou postar. Só que parece que a gente está com um problema, o pessoal falou que está conseguindo acessar, eu tenho que descobrir o porquê que está acontecendo isso. Tá bom? Mas porque... Ô, Wesley. Porque eu só postando a aula dá para ver de novo, pegar alguma coisinha que a gente perdeu, né? Não, tranquilo, sem problema. O interessante, pessoal, toda vez que a gente tiver essas webs, é que vocês anotem,
tá bom? Vocês podem participar, vocês perguntam. Ô, professor, volta aí, explica de novo isso aí que eu não entendi. Espera aí que eu vou anotar aqui. Então, sempre anotem, tá bom? Porque às vezes pode surgir uma dúvida e aí você já está com essa dúvida, com esse negócio, com esse material já anotado, tá bom? Então, sempre anotem as informações. O Nizam, quando ele faz as aulas aqui por essa plataforma aqui, ele usa sempre um link só. Ah, tá, ele deve... Tá jogando, não? Ah, tá, eu vou ver com ele como que ele tá fazendo, como que ele tá trabalhando, que aí eu posso trabalhar da mesma forma, tá bom? Ele deve ter criado, na realidade, ele deve ter criado uma sala, para vocês, entendeu? Eu vou ver se ele fez foi isso mesmo. Se tiver feito isso, a gente faz do mesmo jeito, porque fica bacana para vocês. Beleza. Tá bom? A questão de hoje, vocês conseguiram entender o que foi passado hoje? Sim. Não, então tá. Então, se todo mundo tá ok, viu, pessoal? Então amanhã a gente tem, qual que é a nossa atividade de amanhã? É responder a atividade 1 e 2 e ler a apostila. Pessoal, não tem como aprender programação se eu não pegar mesmo, buscar ler. Programação, essa parte CLP, ela é muito complexa. Ela depende muito do meu pessoal, do meu correr atrás, do meu estar ali buscando informação, porque é quando a gente vai fazer que surgem as dúvidas. E é aí que a gente vai me procurar e vou estar dando assistência para vocês. Mas a gente tem que realmente fazer, senão a gente não aprende. Igual eu passei para vocês lá, 4 exercícios. Pessoal, não fique só naqueles 4 exercícios. Busque mais exercícios. Caso vocês precisarem, vocês me falem, eu mando mais exercícios, tá bom? Para que a gente consiga desenvolver essa parte. Porque quando a gente vir para o presencial aqui, a gente montar uma partida usando um CLP, onde vocês vão ter que construir a lógica, usar o logo, importar o que você fez para dentro do CLP e colocar esse negócio para funcionar, é muito interessante. Vocês vão ver que essa matéria que a gente está vendo, vocês estão estudando com o Nizam, pneumática. Você está estudando com o Nizam essa parte de pneumática, eletropneumática? Vocês vão ver que usando um logo, usando um CLP, a maioria dos contatos, a maioria dos componentes que eu uso lá no circuito eletropneumático, eu posso substituir por uma programação. Então, isso aí reduz muito o custo, entendeu? Para a indústria, a questão de desgaste físico do componente, igual eu falei para vocês, esses componentes eles são transformados em componentes digitais, quando eu faço uma programação. Então, por isso que é importante que vocês aprendam realmente, de fato, a questão da programação. Até aí tá tranquilo, pessoal? Ó, eu vou ficar agora na plataforma. Quem não tiver dúvida, tá liberado para ir para a sala para fazer os exercícios. Quem tiver dúvida, permaneça, que aí eu tiro as dúvidas, pessoal. Ok? E lembrando que amanhã, a atividade amanhã, quem não conseguir terminar a atividade hoje, tenha até amanhã para ler a apostila e fazer os 2 exercícios que tem para fazer. Beleza. Então, tranquilo. Então, vou nessa. Boa noite. Então, boa noite. Falou, boa noite. Falou.